This is not Manaus. Aqui não é como Manaus. This is not Bahia. Não é como a Bahia. No. It's freezing. Mas tá fazendo um friozinho, não tá, gente? Last night I was cold. Ontem à noite, até eu que sou americano, senti frio aqui. I left my jacket in the room. Eu deixei a minha jaqueta no quarto. And I was with my amigo from Feira Santana. E eu tava com os meus amigos ali de Feira de Santana. And we were outside under the light. E eu tive que andar aí por fora. You could see the breath. Você podia ver aquela fumacinha saindo da boca. Esse é baiano frio? Baiano, tá frio? Ai, caramba, Shed. Hey, good morning. Bom dia. It's good to be here. É bom estar aqui com vocês. Man, the worship was incredible, huh? Gente, esse pessoal aqui, Davi Silva e a equipe aqui, Wow, adoração wow, maravilhosa. Deus man. abençoe vocês, amém? Perfecto. Perfeito, amigo. Glória a Deus. Well, it's good to be with you. É bom estar aqui com vocês. Are you having a good time at Jump? Quantos aqui estão sendo abençoados aqui no Jump? Well, let me tell you, I'm honored to be with you one more time. Eu quero dizer para vocês que é uma honra estar aqui mais uma vez. This morning, I'm going to do something a little different. Hoje pela manhã eu vou fazer algo um pouco diferente. Now, have you ever seen my videos on YouTube or Instagram? Alguém aqui já assistiu nossos vídeos no YouTube ou pelo Instagram, alguma coisa? Alguém já viu? You know, sometimes I travel with a snake. Muitas vezes eu viajo e levo uma cobra. Have you seen my snake? Alguém já viu essa serpente? No? Não, algumas pessoas. Well, this morning I have something different I want to show you. Então hoje pela manhã eu trouxe algo diferente que eu queria mostrar para vocês. We call interactive sermon. Nós vamos chamar de uma mensagem, um sermão interativo. Now, I did bring a friend with me, E eu trouxe um amigo comigo, but it's cold. mas como tá frio aqui na instância, And when snakes get cold, they slow down. então quando as cobras elas estão em ambiente frio, elas ficam bem tranquilas, elas gostam de dormir em lugar quente. They almost go to sleep. Então ela é como se ela estivesse hibernando, elas ficam bem tranquilas e elas ficam dentro da mochila aqui. And it's nice when they go to sleep because they get very tranquilo. E é bom quando tá frio porque a cobra entra como no estágio de hibernação, ela fica bem calminha, bem tranquila. And so I want to show it to you. Então eu quero mostrar aqui para vocês. Caramba. Muito frio, man. You want to see it? Vocês querem ver? Ah! Okay, throw it Okay. here. I know. It's a belt. Gente, é só um cinto, não é uma cobra de verdade. But you screamed. Mas por que você gritou? Ficou com medo? You thought it was a tranquilo. real snake. Achou que era de verdade. Hey, have you ever seen a snake in the church? Alguém aqui de vocês algum dia já viram alguma cobra na igreja? Não, No. não. No? You never seen a snake in the pulpit? Vocês nunca viram uma cobra no púlpito? Now listen, there's many snakes in the church. Sabia que muitas vezes a gente acha muita cobra na igreja? Cuidado. Tem que ter cuidado. Sometimes you have to be careful. Às vezes temos que ser cuidadosos. But yes, this morning I'm going to show you some examples. Mas hoje eu quero mostrar um exemplo para vocês. And I'm going to go fast. Eu vou ser bem rápido com esse exemplo. I have some special friends with me this morning. Eu trouxe alguns amigos especiais nessa manhã. But I want you to listen closely what we're talking about. E eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar. When I spoke yesterday, Quando eu falei aqui ontem, I talked about the pressure that comes in our eu falei lives. sobre as pressões que vêm sobre a nossa vida. I talked about how the power of words, Eu falei sobre o poder que há por trás das palavras small things in our life, e das coisas pequenas que estão à nossa volta. have the power to get big. As coisas pequenas têm o poder para crescer. And I want you to think about your life now. E eu quero que você preste atenção na sua vida. The power of words, O poder das palavras. they have power. As palavras têm um grande poder. Even though they're small, Ainda que palavras são pequenas ou invisíveis, they can grow and get big. elas podem crescer e tornar algo grande na sua vida. Think about small things. Vamos pensar sobre coisas pequenas na vida. Cancer is small in the beginning, Um câncer, por exemplo, quando começa, um câncer é pequeno, é invisível, but it grows. mas ele cresce. Emotions, As emoções da mesma forma, depression, as pressões, murder starts out as hate. a pessoa que se torna um assassino, tudo aquilo começa com um pequeno ódio. It's small, Coisas que começam pequenas, but the more you feed it, mas quanto mais você alimenta aquilo, the bigger it gets. aquilo vai crescer. And when it's little, E enquanto está pequeno, no problem. não tem problema. But when it gets big, Mas quando isso cresce, then becomes the problem. aí se torna um grande problema.
So I want to show you an example. Então quero mostrar para você um exemplo. I want to show you an example of something small. Eu quero mostrar um exemplo de algo pequeno. Thank you, Dean. Obrigado, Dean. Aha. This is my baby snake. Aqui é um filhote de cobra. It's real. Essa aqui é verdadeira. Rainbow boa from Brazil. Essa aqui é um animal brasileiro, é uma jiboia. Now this is a baby snake. Mas ela é apenas um filhote de jiboia. It's not dangerous. Ela não é perigosa. It's not poisonous. Ela não tem veneno. It can't hurt me. E ela não pode me machucar. In fact, it's muito linda. Na verdade, é muito linda. It's such a cute snake. É um animal bonitinho. You can hold it. Você pode segurar. And because it's small, E porque ela é pequena, está pequena, you could put it in your pocket. você pode esconder no bolso. You could take it to school. Você pode levar para a escola com você. You could put it in your mother's purse. Você pode esconder na bolsa da tua mãe. Oh my. Ô mãe, You can hide it. você pode esconder. But it's a baby. Porque ela ainda é um filhote. When this snake eats, Mas quando essa cobrinha se alimentar, it begins to grow. ela vai começar a crescer. And the more I feed this snake, E quanto mais eu dou comida para ela, the bigger it gets. maior ela vai ficar. Now, like every other baby, E como todo e qualquer bebê, what happens if you don't feed a o que baby? é que acontece se você não der comida a um bebê? It cries, Ele vai chorar, it gets angry, vai ficar com raiva, and it'll bite you. e ele vai morder você. This snake will bite you. Essa cobra, ela morde, But when I feed it, mas quando ela está alimentada, tranquila, ela fica calma, it tranquila. goes to sleep. Ela vai dormir. You know about babies. Você sabe, Elcio, o que é que é criar You um bebê? understand. Crianças, You've got bebês. to feed the baby. Tem que alimentar o bebê. It's the same with the snake. A mesma coisa com os animais. But what happens when you feed the baby? Mas o que é que acontece se a gente continua alimentando Every day, todos os dias? it gets bigger Vai and bigger. crescer e ficar cada vez maior. So here's my example of something small. Então está aqui o meu exemplo de algo pequeno. It's a baby, É um filhote. maybe 1 month old. Ela tem 1 mês de idade. This snake can get up to 2 meters. Mas ela vai crescer até 2 metros de comprimento. But this is a baby. Por enquanto, apenas um filhote. Claro? Claro? All right. Let's bring Okay. out, here you go, Dean. Let's trazer bring agora out something a little Nosso bit segundo bigger. exemplo. Here we go. Oi, caramba. Whoa, professor, obrigado. Professor, obrigado. Oh, Essa já está professor. um pouco maior. Now this is a California king snake. Essa aqui é uma King Snake da Califórnia. Look how much bigger. Olha como ela já está ficando bem maior. It's still young Ela continua sendo jovem and it has teeth. e ela tem muitos dentes. And when she bites you, you can feel it. E essa aqui, quando morde, ela dói um pouquinho. But she's still small enough to hide. Mas mesmo assim, ela continua sendo fácil de esconder. Frio. I could put it in my shirt, Eu posso esconder debaixo da blusa, but this is getting bigger. mas ela está crescendo. It's getting bigger. Já está bem maior que a primeira. It's harder to hide. Já se torna difícil de esconder. It's harder to control, Se torna difícil de ser controlada. but it's been fed Mas se você continuar alimentando, and it's growing. ela vai crescer. Do you see? Vocês estão vendo? Can we see the snake? It's beautiful. Tá vendo como é bonita? Do you see the eyes are sort of blue? Você está vendo que os olhos têm um tom de azul, de azulado, This snake is growing. porque ela está crescendo. It's going to shed its skin. Então, quando ela muda a cor dos olhos, é porque a pele está se preparando para ser mudada. That's how we know it's growing. É dessa maneira que a gente identifica que ela está crescendo. What about the things in your life Agora, vamos analisar as coisas que estão nas nossas vidas, that are growing? que estão crescendo. You feed them every day. O que é que você tem alimentado na tua vida todo dia? Thoughts, Pensamentos, emotions, emoções, addictions. coisas que estão aí em você. The more you feed them, the bigger they get. Quanto mais você alimenta, mais isso vai crescer. Claro. Claro? All right, Dean. Let's bring it out. Now I want to show you something different. Agora eu quero mostrar algo diferente para vocês. The more you feed something, Quanto mais você alimenta algo, essa que a gente... here you go. Pronto, gente. Here it is. Aqui está. This is something much bigger.
Essa aqui já está bem maior, não é? But this snake is still a baby. Mas você viu o tamanho quando ela nasce, o tamanho que ela é? Snake's 3 years old. Essa aqui tem apenas 3 anos de idade. But look how big it is. Olha o tamanho que ela já está. Look how strong it Olha a is. força que esse animal tem. I can't control this snake. Eu já não consigo controlar esse animal. It controls me. Mas ela está me controlando aqui. It controls how I move. Ela controla o meu andar. It controls how I stand. Ela controla como que eu vou ficar em pé. It controls where I go. Ela controla onde eu vou. Now this snake is about 3 meters. Essa aqui tem 3 metros de comprimento. It weighs 20 kgs. Ela já está pesando um pouco mais de 20 quilos. But this snake Mas essa serpente, has the potential ela tem o potencial. to get up to 9 meters. Ela vai crescer até 9 metros de comprimento. Over 100 kgs. Ela vai pesar até 100 quilos. It can eat a dog. Ela consegue comer um cachorro. It can eat a cat. Ela consegue comer um gato. And it loves crianças. Ela gosta de crianças. Opa! No. Brincadeira, gente. Now this snake is a predator. Esse animal é um predador. It's not a pet. Não é um animal de estimação. If this snake squeezes me right now, Se essa serpente resolver enrolar no meu corpo e apertar, it will suffocate me. ela vai me matar sufocado. It will break bone. Ela vai quebrar os meus ossos I will pass out. e eu vou desmaiar. It's dangerous. É um animal perigoso. You can't trust it. Você não pode confiar nesse animal. Look how big it is. Olha o tamanho que esse animal tá. She's calm, Ela está tranquila, relaxed, está relaxada, but she's a predator. mas ela é um predador. You never can trust it. Você nunca pode confiar em um predador. Do you understand the example? Vocês estão entendendo um exemplo que eu quero ensinar. This is something big, Isso é algo que se tornou grande. and it continues to grow. E enquanto se alimentar, vai continuar The crescendo. more I feed it, Quanto mais eu alimento esse animal, the bigger it gets. maior ele vai ficar. Do you know the name of this snake? Você sabe qual é o nome desse animal? It's Lula. Lula. All right, Saints, here you go. Ok, Professor. gente. Amém. You're the best, brother. You're the best. All right, ciao Lula, go back to the jail. Tchau, Lula. Volta lá para tua jaula. Yoo! Lula. Loco, man. Louco, man. Okay, so I've shown you an example. 3 examples. Gente, eu mostrei 3 exemplos para vocês. 3 examples. 3 exemplos. Something small, Algo pequeno, something medium, algo médio and something e big. uma serpente grande. Everything starts off small. Tudo na vida das pessoas começa I pequeno. want you to remember the example. Eu quero que você se lembre desses 3 exemplos. And I want you to go with me now to the book of Genesis. E eu quero que você viaje comigo aqui no livro de Gênesis. Genesis chapter 3. Aqui em Gênesis capítulo 3, You know that in the beginning God created everything. você sabe que no princípio Deus criou todas as coisas. The heavens and the earth. Deus criou os céus e a terra. And he made animals before he made man. Deus criou os animais antes de criar seres humanos. Everything was good. Tudo era perfeito e bom. And then he created Adam and Eve. E Deus criou Adão e Eva. He put them in the garden. Colocou Adão e Eva no jardim. He said, everything is yours. E ele disse tudo que ele havia criado era bom. You can play with the elephants. Ele falou, Adão e Eva, vocês podem brincar com os You can animais. swim in the ocean, enjoy Você creation. pode nadar nos oceanos e desfrutar da criação. But Adam and Eve, Mas Adão e Eva, one thing uma coisa, you cannot touch, vocês não podem tocar. you cannot eat, Você não pode comer. is the tree É aquela árvore of ali, the knowledge of good and evil. a árvore do conhecimento do bem e do mal. If you touch it, you'll die. Se você tocar, você vai morrer. Adam and Eve said, okay, chefe. Adão e Eva falaram, ok, chefe. And everything was good. Se tudo era perfeito no Éden, Everything was good. tudo era bom. But in Genesis chapter 3, we see things begin to change. Mas em Gênesis capítulo 3, as coisas começaram a mudar. In Genesis chapter 3, verse 1, God explains to us the snake. Em Gênesis 3, versículo 1, Deus começou a explicar sobre a serpente. The snake was the smartest animal A God made. serpente, a Bíblia diz que era o mais astuto de todos os animais da criação. He was clever. Era um animal inteligente. He was very sneaky. Era um animal escorregadio. He was the number 1 animal. Era um animal número 1 da criação. And as Adam and Eve were walking through the garden, Enquanto Adão e Eva estavam andando no jardim, this is Genesis chapter lá 3, em Gênesis 3, they walked past the tree, eles passaram pela árvore and the snake is there. e a serpente estava ali na árvore. And they look at the tree. E elas olharam para a árvore Serpente says, bom dia, Eva. e a serpente disse, bom dia, Eva. Eva said, bom dia, serpente. Eva respondeu, bom dia. The snake spoke to the A woman. serpente falou com a mulher. She was not afraid.
A mulher não tinha medo, She didn't scream. ela não gritou, It was normal. era uma ação normal, A conversation. uma conversação normal. I believe Adam and Eve could talk to God's creation. Eu creio que antes da queda, Adão e Eva se comunicavam com os animais. And the snake spoke to the woman. E a serpente falou com a mulher: Oh, Eva. Oi, Eva, Tudo bem? tudo bem? Amém. Amém. Eve, what do you think about this tree? Eva, o que é que você acha dessa árvore? It's beautiful, huh? Bonita, não é? Yes, it is beautiful. Sim, é muito linda. Hey, Eve, Ei, Eva, I have a question. tem uma perguntinha. Did God really say you couldn't eat from this tree? Deus realmente falou que você não podia comer dessa árvore? Just a question. Apenas uma pergunta. Just a question. Eu estou perguntando. And Eve answered the question. E Eva respondeu a pergunta. And she said, no, Ela disse não. we can eat the trees in the garden, no problem. Nós podemos comer qualquer árvore do jardim sem problema algum. But this tree, Mas essa árvore aí, we can't eat it. nós não podemos We comer. can't touch it. Não podemos tocar. If we do, we're going to die. Porque se fizermos isso, nós vamos morrer. That was the truth. Então Eva falou a verdade. She spoke the truth. Ela respondeu a verdade para a serpente. But look what the serpent says in verse 4. Mas olha no versículo 4 de Gênesis 3 o que a serpente falou. Eva, Ela disse: Eva, calme, tranquilo. fica calma, tranquila. You're not going to die. Você não vai morrer. Come on. Come on. Enjoy. Desfrute. I'm giving you paraphrase. Eu estou parafraseando, gente, a história. Come on, Eve. Vamos lá, Eva. That was the lie. Aqui estava a mentira. God said you will die if you touch it. Deus falou: você morrerá se você tocar. And the snake said, no, Eve. E a serpente disse: não, Eva, não é bem assim. God's not serious. Deus não falou seriamente, não falou a Do verdade. you see what's happening? Você está entendendo o que estava He's acontecendo aqui? planting the word in her heart, A serpente, o diabo, estava plantando uma palavra no coração de and Eva. the lie begins to grow. E essa mentira começou a crescer em Eva. And look at verse 5. Olha no versículo 5. It says, come on, Eve. Ela disse: vamos lá, Eva. God knows if you eat this tree, Deus sabe que se você comer dessa árvore, your eyes will be opened, os teus olhos vão se abrir and you'll be just like e God, você se tornará como Deus. and you'll know good from E evil. você conhecerá o bem e o mal. Now came the temptation. Agora a tentação estava sobre Eva. Come on, Eve, you're not good enough. Vamos lá, Eva, você não é boa o bastante. You can be more. Você pode ser mais do que isso, Just Eva. eat this tree. É só você comer desse fruto, você vai se tornar algo maior. Come on, God loves you. Deus te ama, Eva. Everything's going to be Tudo good. vai ficar bem porque Deus te ama. Temptation came on Eve, Tentação veio sobre Eva. and her eyes began to change. E os olhos e os pensamentos de Eva começaram She a mudar. heard the words, looked at the tree, Ela ouviu aquelas palavras e agora, olhando para a árvore, and she said, ela começou a pensar: maybe talvez the tree is good for food. talvez essa árvore seja um fruto muito saboroso. It makes me smart. Eu vou ficar mais inteligente. It'll make me intelligent and Eu wise. vou ficar mais sábia. Eu vou melhorar. Okay, Ok, let's do it. vamos fazer isso. She reached up. Ela alcançou o fruto. She grabbed the fruit. Ela arrancou o fruto She took a bite of it, e ela mordeu o fruto. and her eyes were opened. E os olhos dela se abriram. And then she took the fruit E ela pegou o fruto and gave it to her husband, e deu para o seu esposo, who stood next to her. que estava ali ao lado dela. I've often looked at this scripture, E quando eu olho essa passagem, and what was Adam doing? eu me pergunto o que é que Adão estava fazendo. His wife is standing here, Enquanto a esposa dele estava ali, talking to a snake, conversando com uma serpente, lying to his wife, a serpente estava mentindo, enganando Eva, and Adam says nothing. e Adão não disse nada. It's a problem. É um problema. Adam eats the fruit. Adão também comeu o fruto, Their eyes are opened. os olhos deles se abriram, They realize they're naked, eles viram que agora estavam nus, and they're afraid. e eles agora estavam com For medo. the first time, E pela primeira vez, they're afraid, eles sentiram medo, and they run to hide from e God. eles fugiram para se esconder de And they Deus. took the leaves from a E tree, eles pegaram folhas de figueira and they covered their para nakedness, cobrir a sua nudez, and they went to hide from e God eles foram se esconder de Deus in the forest. na floresta. This is the first time Essa é a primeira vez we see the use of que a gente camouflage. vê o ser humano usando uma camuflagem. Now, for animals, camouflage is natural. No reino animal, é natural os animais usarem camuflagem. It's normal to see the birds and the snakes with A gente camouflage. vê camuflagem na pele da serpente, nos pássaros. No reino animal a gente vê muita camuflagem. Let me show you another Deixa eu example. mostrar um exemplo de camuflagem. Oh, baby. Aha. This is the teu. Isso aqui é um teiu.
Look how beautiful. Olha como é bonito esse lagarto. And look at the camouflage. Olha a camuflagem na pele do animal. When this lizard is on the ground, Quando esse animal é colocado no chão ou numa árvore, with the shadows and the light, quando ele está na luz do sol e na sombra, she can hide. ele consegue se camuflar no ambiente e você não acha ele. Her camouflage is perfect. A camuflagem do teiu, do lagarto, é perfeita. That's the way God created É her. dessa maneira que Deus criou esse animal. It's part of her protection. Faz parte da proteção do animal. She hides from predators. Ela se esconde dos predadores, She hides from enemies. ela se esconde dos inimigos, And that's who she is. e é isso que ela é. But for a human, Mas para seres humanos, camouflage is not normal. camuflagem não é normal. Only in the animal kingdom Somente no reino animal, did God use camouflage for protection. Deus usa camuflagem para proteção. Isn't she beautiful? Não é bonito? Tudo bem? Tudo bem? No. Professor, say the teu. Teiu. Example of camouflage. O teiu é um exemplo de camuflagem. Now let me give you an example of human camouflage. Agora deixa eu te dar um exemplo quando os seres humanos usam camuflagens. You know what this is? Você sabe o que é isso aqui na minha mão? It's a mask. É uma máscara. And in Brazil during Carnival, Aqui no Brasil, quando chega carnaval, we see masks everywhere. a gente vê máscara por tudo que é lado. When you put on a mask, Quando uma pessoa usa uma máscara, you become somebody different. você se torna alguém diferente. You hide. Você se esconde. If you change your Se clothes você muda as roupas and you don't talk, e você não abrir a boca, não falar nada, nobody knows it's you. ninguém sabe quem está por trás da máscara. You can go to your friends and nobody sees you. Você entra no meio dos amigos e eles não te reconhecem. And many of you have E masks, existem muitas pessoas usando máscaras, and you hide behind se these. escondendo atrás de máscaras, You hide from friends, se escondendo dos amigos, you hide from se family, escondendo da família. and you try to hide from God. E muitos tentam se esconder até de Deus. Do you know who wears masks a lot? Sabe quem usa máscaras assim? Teenagers who've been abused. Muitas vezes jovens que sofreram abusos, They hide their real face. escondem o seu rosto verdadeiro. Teenagers who are depressed, Pessoas jovens que estão em depressão they put on the mask usam uma máscara so nobody sees the real para pain. ninguém ver a dor que você está sentindo lá dentro. We hide. Pessoas se escondem. And some of you have many masks. Existem pessoas até que usam várias máscaras. Some you wear to school, Tem gente que chega na escola com uma máscara, some you wear to church, outros na igreja usam outro tipo de máscara, and some you wear with your friends. e outros entre os amigos usam outra máscara. Adam and Eve are hiding from God, Adão e Eva tentaram se esconder de Deus. and God knew where they were. E Deus sabia muito bem onde eles But like a estavam. good father, Mas como todo bom pai, God begins to look for his children. Deus sempre está procurando pelos seus filhos. Adam, Deus chegou no jardim e disse: Eve. Adão, Eva, where are you? onde estão vocês? Do you know the best place to hide from God? Você sabia que o melhor lugar para se esconder de Deus In church. é nas igrejas? I see it all the time. Eu tenho visto no mundo inteiro. How many teenagers? Quantos jovens e adolescentes They hide in the middle of a youth group. vão no meio de um grupo de jovens e lá se escondem? I'll show you how easy it Eu vou is. mostrar como que eles fazem. Get a t-shirt, Tem gente que compra uma camisa cristã com um dizer evangélico. get a nice Bible, Compra uma Bíblia bonita, put it under your arm, coloca debaixo do braço. learn some good words. Aprende a falar umas palavras legais. Amém. Amém. Jesus abençoe. Deus abençoe. Oi, pastor. Oi, pastor, a paz do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Now come to church. E essa pessoa vai para a igreja, Wear your shirt, usa uma camisa evangélica carry your Bible, e carrega uma Bíblia. and say your words. E ela diz palavras bonitas. And learn one Christian song. E aprende a cantar uma música evangélica. Poderoso Deus. Now you're a Christian. Agora você já é cristão. You see it all the time. E a gente vê isso o tempo inteiro. I see it all the Eu time. vejo no mundo inteiro isso acontecer. From teenagers all over the No world. meio de jovens e adolescentes do mundo todo. We hide from God. Pessoas às vezes se escondendo de Deus. Adam and Eve, E Deus procurou a eles. Where are you? Adão e Eva, onde estão vocês? let me ask you, Deixa eu perguntar a você. where are you today? Onde você está hoje? Is God looking for you? Deus está procurando por você aqui? Is God calling your name during this camp? Deus chamou o seu nome aqui nessa conferência? Maybe you're hiding from God. Talvez você estava se escondendo de Deus. Maybe you're hiding from your past. Talvez você está se escondendo do seu passado. Maybe you're hiding from the pressure Talvez você tenha se escondido da pressão that's chasing you. que está perseguindo você. Let's go on. Vamos continuar. Adam says, God, I heard you, and I heard your voice. Adão respondeu: Deus, eu ouvi a tua voz.
He said, but I was afraid Mas eu tive medo, because I was naked. porque eu estava nu. And God asked Adam another question. E Deus perguntou outra pergunta para Adam, Adão, who told you you were naked? quem disse que você estava nu? It's a good question. É uma boa pergunta. How many teenagers have I talked to? Quantos jovens no mundo inteiro com quem eu converso? And they say, Chad, God is mad at me. Eles dizem assim, Chad, Deus está com raiva de mim. I said, why is God mad at you? Eu pergunto, mas por que Deus está bravo com você? Because I got so many problems. Chad, porque eu tenho muitos problemas na minha vida. So many small things. Chad, tem um monte de coisa. So much pressure. Tem muito problema na minha vida. I said, who told you God was mad at Aí eu you? pergunto para esses jovens, quem colocou isso na cabeça de vocês? I was in Sao Paulo near a favela doing a meeting 3 years ago. Há 3 anos atrás eu estava em São Paulo fazendo uma reunião próxima In a a uma big favela, church. em uma igreja grande. It was a youth event. Era um evento para jovens. And when I went to the event, no teenagers. E quando eu cheguei naquele evento não tinha nenhum jovem. I said, Pastor, caramba, where are the kids? Falei, pastor, cadê os jovens dessa igreja? He said, they're outside. Eu falei, eles estão do lado de fora. I said, I'm going. Aí eu falei, eu vou lá chamar eles para I go entrar. outside. Aí eu fui do lado de fora. Favelado, smoking, Muitas crazy. pessoas ali próximo a uma favela fumando, Traffic conscious like this. traficantes. I said, oh, gente, tudo E bem? eu fui no meio deles e falei, oi, Oi, gente, gente. tudo bem? E eles, oi, I said, come to church. Eu falei, vamos entrar assistir o culto? No, Shadji, Não, no. não. I said, why? Eu falei, por quê? They said, no. They took their hat off. Eles tiraram um boné e falaram, não, No, não quero we entrar. can't go in there. A gente não pode entrar nessa I igreja. said, why? Eu perguntei por quê? They said, God's mad at us. Porque Deus está bravo com a gente. I said, who told you God was mad at Aí eu you? perguntei, quem colocou isso na cabeça de vocês? I said, was it your mom? Eu falei, foi a sua mãe? No, Shadji. Não, Chad. Was it your dad? Foi o seu pai? No. Não. Was it your grandmother? Perguntei, foi a sua avó? No. Não. I said, who told you? Eu perguntei, quem colocou isso na sua cabeça? And he said, Eles disseram, I don't know. eu não sei. He was lied to. Porque alguém estava mentindo para aquele jovem. Religion, A religião, technology, a tecnologia, rules and regulations regras e regulamentos. lie to a generation Mentindo para essa geração. and keep them away from E God. mantém as pessoas longe e com medo de Deus. Let me ask you, Deixa eu perguntar para você. who told you you were naked this morning? Quem falou para você nessa manhã que você estava nu? It didn't come from this meeting. Você não ouviu isso aqui nessa reunião. It was a lie, É uma mentira que entra na nossa mente. trying to keep you away from God. Para tentar manter você longe e escondido de Deus. Let's go on. God said, Adam, did you do what I told you not to do? E Deus perguntou, Adão, você fez o que eu pedi para você não fazer? He said, yes. Ele respondeu, sim, Senhor. He said, but God, it was the woman's fault. Mas Adão falou, mas não foi minha culpa, foi a culpa da mulher. Everybody wants to blame the woman. Todo mundo joga a culpa para as mulheres. The husband blames the wife all the time. O marido culpando as mulheres o tempo todo. If you've been married, you know what I mean. Se você é casado, sabe do que é que eu estou falando. God, it was the woman. Deus foi a mulher. And then he says, wait. God, it's your fault. Deus, mas na verdade, a culpa é sua, Deus. You gave me the woman. You're the problem, God. Porque Deus, foi você que me deu a mulher, então a culpa é sua. Adam blamed God. Adão culpou Deus. The woman blamed the snake. A mulher jogou a culpa na serpente. The snake blamed the devil. A serpente jogou a culpa para o diabo. Nobody took E responsibility. ninguém assumiu a responsabilidade. And so you know what happened? Então você sabe o que aconteceu. Judgment came. O julgamento veio. Adam and Eve came before God. Adão e Eva vieram diante de Deus. He took off the fig leaves. Eles tiveram que tirar aquela folha de figueira. Now they are naked and ashamed. Eles agora estavam nus e apresentaram-se diante de Deus. And you know what God did? E você sabe o que Deus fez? Man and woman died naturally and spiritually. O homem e a mulher passaram a morrer naturalmente e espiritualmente. The work curse came on man. E a palavra maldição veio sobre o homem. And the pain in childbirth for the woman. A mulher passou a sofrer dores no parto. And then God looked at the snake. E Deus olhou para a serpente. He said, because you've done this, E falou assim, serpente, por que você fez isso? you are now cursed above everything. Você agora que era o animal número 1, vai se tornar o maldito, o mais desprezível de toda a criação. Now he's on the bottom. Você agora vai rastejar sobre o seu ventre. That's why you scream when you see a É por snake. isso que qualquer pessoa grita, qualquer pessoa não gosta de serpentes. Because when God curses it, it's Porque quando cursed. Deus põe a maldição em algo, aquilo é maldito para sempre. And God looks at the devil in Genesis 3:15. E Deus olhou para o diabo lá em Gênesis 3:15. He says, Satan, E Deus falou assim, Satanás, you've ruined my garden. você destruiu o meu jardim, You've ruined my animals. você destruiu os animais And you've ruined my highest creation. e
você destruiu o mais alto da minha criação. Satan, Satanás, I promise eu faço uma promessa. I'm going to make all things Eu new. vou fazer tudo novo. I'm going to send the seed of a woman, E eu vou enviar da semente da mulher. and you're going to crush his head, strike his heel, Aquele que você ferirá o calcanhar, but he will crush your head. mas ele esmagará a sua cabeça. Satan, Satanás, I declare war on eu you. declaro guerra contra ti a partir de hoje. Eve are now cursed. Adão e Eva agora estavam debaixo de uma maldição, But God mas Deus would never send his broken children into the world naked. nunca nos envia ao mundo sem uma cobertura, sem roupas novas. The Bible says that God took an animal, A Bíblia diz que Deus teve que pegar um animal. and he took the blood, took the skin, Deus pegou o animal, matou e houve derramamento de sangue. and he covered Adam and Eve in that bloody skin. Ele pegou a pele daquele animal para cobrir a nudez de Adão e Eva. Because God knew Porque Deus sabia that only blood que somente sangue could cover the nakedness of man. pode cobrir a nudez do ser humano. As Adam and Eve left the garden, E Adão e Eva tiveram que ser expulsos do jardim. I believe God shed a tear E eu creio que naquele momento Deus derramou uma lágrima. because he knew Porque ele sabia more blood would be needed, que mais sangue seria necessário. and that the blood of animals E não seria sangue de animais. was not enough. Sangue de animais não seria o bastante. It would not be enough. E não ia ser suficiente. Now let's stop. Vamos parar agora. Let's go 1,500 years in the future. Vamos passar agora 1500 anos depois na história. Let's go to the book of Numbers. 1500 anos depois, nós estamos lá no livro de Números. I want to tell you a story about another snake. Eu quero contar uma história para vocês de outra serpente. When God brought the children of Israel out of Egypt, Deus tirou o povo de Israel, tirou os hebreus do Egito. it was a miraculous E deliverance. foi uma libertação miraculosa. He brought them into the desert and gave them everything they needed. Deus trouxe aquele povo para cruzar o deserto e dava tudo o que eles precisavam. He gave them food. Deus dava comida, He gave them water. Deus dava proteção, He set them free. e Deus libertou aquele povo da escravidão. But as they're going through the desert, Mas enquanto o povo estava cruzando o deserto, there's a problem. aconteceu um problema. David, why don't you read, no, this is Numbers chapter 21. Why don't you read 4, 5, and 6? Numbers chapter 21, Números capítulo 21, verses 4, 5, Versículos- and 6. Números 21, versículos 4, 5 e 6. Então partiram do monte Or pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, contornando a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e queixou-se de Deus e de Moisés. Por que nos fizeste sair do Egito? Para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão e nem água, e estamos enjoados desse pão miserável. You see, the people begin to complain. Você vê nesse texto o povo começando a murmurar e reclamar contra They begin to Deus. believe the lies. E o povo começou a acreditar numa mentira. They raised their voice to heaven, E o povo levantou a voz para o céu. and God got angry. E Deus ficou irado com aquela And the murmuração. Bible says God sent fiery snakes, E a Bíblia diz nesse texto que Deus enviou serpentes abrasadoras. dangerous cascavels. É uma cobra muito perigosa, pior que uma And cascavel. if the snake bit you, you had 24 hours to E live. quando aquelas serpentes mordiam as pessoas, elas só tinham 24 horas de vida. And it was over. E a pessoa morria. No doctors, Não tinha médicos, no medicine, não tinha remédio, nothing. não tinha nada naquela época. Thousands began to die. Milhares de pessoas começaram a morrer. Men, women, and children. Homens, mulheres e crianças morrendo com o veneno da serpente. And they cried out to God, E o povo, sem aguentar mais, clamou a Deus. have mercy. Deus, tem misericórdia. Please talk to Por Moses. favor, Deus, fala com Moisés. And what did God tell Moses to do? E o que foi que Deus instruiu a Moisés fazer? He said, Moses, Deus falou assim: Moisés, take the metal of bronze, faz uma serpente de bronze, take the image of a snake, faz uma serpente, a imagem de uma serpente em bronze, put it on a pole and lift it up. e coloca ela sobre um poste e levanta bem alto. Whoever looks at the snake Toda pessoa que olhar para a serpente can be healed vai ser curada do veneno and be set free. e vai ser liberta, não vai morrer. So strange, Estranho, unusual. algo incomum.
All they had to do was look and believe, Tudo que o povo tinha que fazer, se fosse picado, era olhar para a serpente e and a crer. miracle would happen. E somente ao olhar, o milagre acontecia. Have you ever seen this image in Brazil before? Vocês já viram essa imagem aqui no Brasil, em algum lugar antes? Uma serpente envolta em um pau? No? Não? Yeah, it's everywhere. Você sabia que está em tudo que é lugar? Pharmacy, Na farmácia, medicine, na medicina, ambulance. nas ambulâncias. Isn't that interesting? Não é interessante observar isso? Thousands of years later, Milhares de anos depois, the image of a snake on a pole a imagem de uma cobra envolta em um pedaço de madeira says life, significa vida, says healing, significa cura, says restoration. significa restauração. The snake, Essa serpente, which was cursed, que foi um animal amaldiçoado por Deus, became a way of life se tornou agora um símbolo de saúde ou de cura, alguma coisa if assim. they looked and believed. Porque se as pessoas olhassem e crescem. Now, let's go to the book of John quickly. Agora vamos passar Yeah, John 3. No, we're done. We're going to go to the book of John. 1500 years. Vamos agora 1500 anos depois para o Evangelho de João. Let's go to the book of John. I want to show you one more snake. Vou te mostrar mais uma serpente em João. One more snake. When God spoke to the devil in Genesis chapter 3, Quando Deus fez uma promessa ao diabo, he made a promise. lá em Gênesis 3 ele fez uma promessa. He said, I will redeem my creation. Deus falou: eu vou resgatar e redimir a minha criação. I will make all things new. Eu vou fazer tudo novo. He made a promise. Deus fez uma promessa. And the promise had a name. E essa promessa tem um nome. The promise had a name. Essa promessa tem um nome. The Bible says in the fullness of time, A Bíblia diz que quando chegou a plenitude do tempo, the Word, a palavra, the Son, o Filho, the name esse nome became flesh. se fez carne. The promise A promessa came and dwelt among men. veio e habitou entre nós seres humanos. And he came to do good to everyone. E ele veio para fazer o bem a todas as pessoas. You see, the promise of God to his people A promessa de Deus para o seu povo was a covenant of peace, foi uma promessa de paz. a covenant of restored relationship, Uma palavra para restaurar o nosso relacionamento de volta com Ele. and a promise of restoration and E salvation. uma promessa de restauração e salvação. In the book of John, Jesus is talking to Nicodemus. Lá no Evangelho de João, Jesus estava conversando com Nicodemos. He was a religious man. Nicodemos era um homem religioso. He was very smart. Era um homem muito inteligente. He knew Jewish history. E ele conhecia muito da história dos judeus. And he's talking to Jesus. Aí esse religioso estava conversando com Jesus. And Jesus is explaining himself to Nicodemus. Jesus estava explicando a salvação para Nicodemos. Nicodemus doesn't understand. Mas Nicodemos não estava entendendo nada. Jesus said, Nicodemus, you're a teacher. E Jesus disse: Nicodemos, você é mestre, é professor em Israel. Don't you understand the natural things? Você não está entendendo essas coisas naturais. How can you understand spiritual Como things? que você vai entender as espirituais? And Nicodemus doesn't get it. Mas Nicodemos ainda não estava entendendo nada. And then Jesus says, aha, Então Jesus disse: aham, I will explain to Nicodemus. eu vou explicar para Nicodemos. And I will remind him of the E history. eu vou fazer Nicodemos se lembrar da história do povo judeu. I'll remind him. Eu vou fazer ele se recordar de tudo. David, read this scripture. Read Nicodemus, John 3. João 3. And let's go from verse 11 through verse 16. João 3, a partir do versículo 11. Em verdade te digo, que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus
Jesus, the promise, a promessa, the Messiah, o Messias, was not afraid of our sin. ele não teve medo do nosso pecado. He was not afraid of the cross. Ele não teve medo de ir para a cruz. He willingly Ele foi desejado. offered his life Ele entregou a sua vida voluntariamente. and became a curse E ele se tornou maldição na cruz for us, por nós, so that we could know the peace of para que God. você possa receber a paz de Deus. Jesus compared himself to the snake, Jesus se comparou com a serpente. that whoever would believe E ele falou que todo aquele que nele crê could live vai ter vida eterna and have peace with e God. terá paz com Deus. So I want you to think about this quickly. Então pensa sobre isso. I gave you 3 examples. Eu mostrei aqui 3 exemplos. Something small, Uma serpente pequena, something medium, uma média and something e big. uma serpente bem grande. There are things in our life that grow every day. Existem coisas na nossa vida que crescem todo dia. Seeds from our past, Sementes do nosso passado, pains from our life, dores na nossa vida. and the pressure of those small E a things, pressão dessas coisas it begins to grow, começa a crescer. and we can't control it. E a gente chega a um ponto que não consegue mais And it controlar. begins to squeeze the life out of E us. começa muitas vezes a espremer e matar a vida de Deus que é em nós. And we need E a gente precisa supernatural help de uma ajuda sobrenatural to remove the control of those things off of para our lives. remover o controle dessas coisas da nossa vida. Meu nome é Chad Daniel. Sou especialista em juventude, escritor e um missionário aventureiro. Nos últimos 25 anos eu tenho viajado pelo mundo, ministrando para pessoas de tudo quanto é tipo. Eu acredito que para atingir a geração em escala mundial, é preciso comunicar a verdade da palavra de Deus, usando ferramentas como vídeos e redes sociais. Faço aulas práticas ensinando as pessoas a ter uma vida com Cristo, e o mundo é meu parque de diversões. Eu já escalei as pirâmides do Egito, já nadei com tubarões na Cidade do Cabo, segui os passos do apóstolo Paulo em Damasco. E isso é só a ponta do iceberg. Eu já produzi conteúdo cristão dinâmico em mais de 15 países ao redor do mundo. E agora este poderoso conteúdo está disponível para você de graça pelo aplicativo Jovem Bites Devocional. Este aplicativo contém mais de 1 ano de lições bíblicas em vídeos e alguns dos assuntos incluem autoimagem, pressões em relacionamentos, depressão, pressão dos colegas, vício, escolher amizades sadias, atitudes positivas, entender a oração, proteger sua fé, aceitar seu destino e muito mais. Além das lições bíblicas em vídeo, cada vídeo contém um relevante devocional escrito, relacionado ao assunto da semana. Tem também passagens bíblicas e uma curta oração prática. Há vários anos, o conteúdo dinâmico de Jovem Bites tem dado oportunidades de falar a centenas de milhares de pessoas, cara a cara. E agora, com o aplicativo Jovem Bites Devocional, todo esse conteúdo é seu, para acessar a qualquer hora, em qualquer lugar, diretamente de seu celular ou tablet, absolutamente grátis. Através do Jovem Bites, temos alcançado cada vez mais uma geração que tem tudo para viver, mas nada pelo que viver.